orçamento. E também havia o estímulo para a tomada de crédito em um país que detinha, naquela época, uma das maiores taxas de juros do planeta. E o dinheiro público era administrado basicamente em 2 mega esquemas de corrupção. Um montado em cima dos recursos do pré-sal, do óleo e gás, que era a sensação do momento, dado o alto preço do barril de petróleo, e que era operado via Petrobras. E o outro, através de mega financiamentos para as campeãs nacionais, concedidos via BNDES, Banco do Brasil e Caixa. O primeiro, o da Petrobras, foi praticamente desvendado e desmontado pela Operação Lava Jato. O segundo foi parcialmente revelado via quebra das empresas X, de Eike Batista, pela recuperação judicial da Oi, pela JBS, essa não quebrou. E agora a Odebrecht, que carrega no seu passivo de cerca de 100 bilhões de reais, que é quase igual ao déficit das contas públicas anualizado, e não é por coincidência que ela tem um pouco dos dois. A Odebrecht estava tanto no núcleo de corrupção da Petrobras, quanto no núcleo do BNDES, Banco do Brasil e Caixa. E a transparência do que aconteceu neste núcleo foi uma das causas da demissão de Joaquim Levy. E não tenho dúvidas, em breve teremos cenas dos próximos capítulos, de como se davam as operações, quais os partidos e políticos envolvidos, quem eram os operadores. E o mais importante, aonde está o dinheiro que saiu do bolso do contribuinte brasileiro para financiar em países como Venezuela, Cuba, Bolívia, Equador, obra daquilo que mais carecemos e que não temos hoje nenhuma obra no país, obras de infraestrutura urbana. Isso não é coincidência, isso é corrupção. E é por isso que parte dos quase 100 bilhões do passivo do grupo Odebrecht, aí eu estou falando de cerca de 18 bilhões, estão nas mãos dos bancos públicos. E boa parte deles sem garantia nenhuma. Que a caixa preta seja aberta e que os envolvidos sejam punidos. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia. Muito bem, são 12 horas e 12 minutos. Comentário aí de Rita Mundim, bem pertinente a respeito da real situação do governo brasileiro. E o que a gente nota é que continuamos ainda numa certa disputa entre partidarismo no país, que às vezes trava e retarda o nosso crescimento diante dessas disputas ideológicas. Se tivéssemos no consenso de todos, talvez a situação estaria bem melhor. O dólar hoje pela manhã começou sendo comercializado em alta, 3,88, o euro a R$ 4,35, também em alta, e a libra em alta de R$ 4,90. Esse é o comportamento do mercado econômico brasileiro na manhã desta quarta-feira. Daqui a pouco aqui na Nova vamos falar sobre o Sarau Cultural que vai acontecer em João Pinheiro no próximo sábado, na Casa da Cultura de João Pinheiro. Próximo sábado também teremos aí a entrega da Igreja da Comunidade do Espírito Santo ali na região de Olhos d'Água e Canabrava. Foi restaurada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, através do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. A igreja tem mais de 100 anos, é importante para a região e teve aí uma restauração realizada no final do ano passado e no início deste ano para que a comunidade tivesse aí acesso aos cultos tradicionais que acontecem naquela igreja, a do Espírito Santo, bem próxima ali da Fazenda Teresa, onde ocorre a tradicional Festa de Reis da Fazenda Teresa. Antigamente, a festa acontecia, na verdade, nesta igreja de Espírito Santo, em sua volta. Agora, acontece nas margens da estrada, numa outra igreja, mas a do Espírito Santo permanece ainda nas tradições dos grupos de folias de reis, ali da região de Olhos d'Água. 12 horas e 13 minutos, meio-dia e 13. Vamos então às notícias de Brasília, as notícias que nos deixaram ontem aí muita gente preocupada, né? Principalmente nesta questão das armas. Como é que fica a situação a partir de agora?
o Senado ontem impôs uma nova derrota ao governo, suspendendo o decreto das armas. Com 47 votos a favor e 28 contrários, o Senado aprovou o projeto de decreto legislativo que susta o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizou as regras para a posse e também o porte de armas no país. Agora, o texto segue para análise no plenário da Câmara. O presidente Jair Bolsonaro chegou a fazer um apelo para que os parlamentares não deixassem os decretos editados por ele morrerem, mas sofreu uma derrota no Senado. O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, foi um dos que defendeu a flexibilização do porte de armas. Que o decreto salva vidas ao garantir um direito constitucional individual do cidadão ter acesso a uma arma. Se um delegado da Polícia Federal pode, por que um superintendente da PF não pode? Por que o ministro da Justiça não pode? Por que o presidente da República não pode, num decreto, fazendo transparência e objetividade? Em meio à derrota do Palácio do Planalto, a senadora Rose de Freitas, do Espírito Santo, defendeu uma cultura de paz. A arma de fogo é para matar ou ferir gravemente. Coloque essa arma, que é para matar ou ferir gravemente as pessoas, na mão de quem não tem psicologicamente o momento para usá-la, não sabe usá-la, não sabe como usá-la, por que usá-la e como usá-la. Vamos construir uma sociedade diferenciada, vamos cobrar dos gestores responsabilidade, vamos pedir administrações voltadas aos interesses da população. Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que o Estado não pode terceirizar a questão da segurança pública para o cidadão. Nós temos que garantir que o monopólio da força pertence ao Estado. O governo não pode terceirizar a garantia da segurança para a população. E enquanto a Câmara não analisar o tema, as regras previstas nos decretos continuarão valendo. De Brasília, Gabriela Speziale. Muito bem, são 12 horas e 15 minutos, meio-dia e 15, essa foi a decisão ontem de Brasília, mas o presidente Bolsonaro ontem ainda em entrevista, ele disse que vai conversar com a Polícia Federal, que é de domínio do governo, para que ela possa flexibilizar aí essa liberação de porte de armas, né? Ele disse que mesmo a comissão não aprovando o seu decreto, ele vai disponibilizar mecanismos na Polícia Federal para que a população possa aí ter acesso a essa que foi uma de suas promessas de campanha. Por falar em segurança, Minas Gerais vai tomar uma decisão, aliás, o governador já tomou a decisão que ela entra em prática a partir de agosto, mas ela é importante você ouvir a partir de agora, porque significa que esse governo atual de Minas Gerais não quer mais aquela história de policial bem preparado, treinado, estar trabalhando em setor administrativo dentro de quartel. Ele quer que esses policiais vão para as ruas e ali nos quartéis pessoas técnicas estejam trabalhando. A partir do mês que vem, 800 policiais militares do administrativo vão para as ruas e serão substituídos por profissionais contratados especificamente para atividade interna. Sobre o curso de formação de soldados, o coronel Giovanni Gomes da Silva, comandante da Polícia Militar, que foi sabatinado na Assembleia Legislativa nesta terça-feira, confirmou que permanece adiado por um ano. O que aconteceu no curso de formação de soldado, ele é feito em duas etapas. A primeira é para a região metropolitana, são 650, esses já foram aprovados, todas as fases do concurso já se encerrou, agora estão aguardando a nomeação, aqueles que foram aprovados. O que o governo fez, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, foi adiar o início do curso, tanto para a capital, que são os 650, quanto para o interior, que são 800. Do interior ainda faltam algumas fases e a gente vai soltar o calendário para que os candidatos concluam essas fases e venha a nomeação deles, que está previsto para outubro do próximo ano. Nós não deixamos de formar nenhum policial, nós adiamos a formação dele. Então, para a capital são 650 e para o interior são 840.
Então, a gente adiou por 1 ano exatamente o início do curso, aí adia por 1 ano a disponibilização desses policiais para as unidades operacionais. O que nós fizemos foi esse projeto, para agora, já no início, no meio do ano, a gente colocar mais policiais nas ruas. Ouvimos o comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Giovanni Gomes da Silva, repórter Edilene Lopes. Muito bem, foi aí a reportagem de Edilene Lopes, e agora nós temos uma reportagem do nosso repórter Tiago Lima, lá de Canabrava, que conversou com o comandante da Polícia Militar a respeito do trabalho da Polícia em Minas e dos 245 anos de fundação da instituição Polícia Militar Mineira. Wellington, ouvintes da Nova, estou aqui com o Tenente Coronel Luiz Magalhães, estou aqui em Paracatu, no aniversário da cerimônia dos 244 anos da Polícia Militar de Minas Gerais, considerada a melhor polícia do Brasil. Tenente Coronel, fala um pouco dessa importância e desse reconhecimento da Polícia Militar de Minas Gerais. Olha, são 244 anos servindo a comunidade mineira, desde do Alferes Tiradentes, da época de 1775, quando foi criada, até os dias atuais, evoluindo, contribuindo para a construção de um ambiente de segurança, especialmente aqui no nosso território mineiro. Essa ocasião nós comemoramos, né? Este ano foi comemoração com a grande operação que aconteceu na semana passada, no dia antes do dia do aniversário, que é 9 de junho, e hoje fazendo essa solenidade em reconhecimento à nossa instituição e aos nossos policiais, amigos e parceiros. Hoje fizemos aqui homenagem aos policiais militares que se destacaram ao longo desse ano, aos 2 policiais que foram os primeiros interventores na complexa ocorrência aqui em Paracatu, em que o infrator estava atacando pessoas no interior de uma igreja, e aquela tragédia só não foi maior devido à rápida atuação deles. E aí, homenageando também os parceiros nossos. Nós não podemos trabalhar sozinhos. Nós precisamos trabalhar junto com os órgãos de segurança e principalmente com a comunidade. E aqui faço uma homenagem especial aos moradores aí de Canabrava, que contam com um conselho comunitário muito atuante e que tem uma grande parceria com a Polícia Militar. E na pessoa do Tiago Pereira de Lima, foi homenageado hoje como um dos 10 colaboradores beneméritos da Polícia Militar. Agradeço a comunidade de Canabrava, João Pinheiro, aos policiais militares que prestam serviço nessa localidade também. Fazem um serviço brilhante. E peço muito que a comunidade reconheça, porque o policial militar, ele sai a qualquer hora do dia, da noite, vai de encontro ao perigo para servir e proteger a comunidade. Ele sai não sabendo qual o risco ele está correndo. O risco é incerto. Ele não sabe com quem vai deparar, mas vai cumprindo o juramento de servir a sociedade, mesmo se isso levar a risco a sua própria vida. Então reconheçam os policiais militares que prestam essa importante contribuição para a segurança das nossas cidades. Muito bem aí. Falei meia hora, aí tá doido? Muito bem aí, parabéns ao nosso repórter Tiago Lima, lá em Paracatu, saiu de Canabrava, foi a Paracatu, recebeu a homenagem, fez a reportagem, conversou muito bem com o comandante. Parabéns, Tiago. Orgulho para a gente tê-lo aqui na nossa equipe de trabalho, você trabalhando aí sempre em prol da comunidade. É importante tudo isso. E a Polícia Militar reconhecendo também seu trabalho. Obrigado aí ao comandante da polícia que informou aí sobre essa parceria entre a comunidade e a Polícia Militar. Os resultados têm sido positivos. Vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto aqui na Nova, vamos falar a respeito de cultura. Você está ouvindo o Jornal da Nova. Informação com credibilidade e imparcialidade. Marca registrada do jornalismo Verdade da Nova FM. Mendonça Contabilidade. Contabilidade empresarial e rural. Abertura de empresas. Consultoria contábil. Planejamento tributário. Mendonça Contabilidade. Selando pela contabilidade da sua empresa. Na Mendonça Contabilidade, o produtor rural pode contar com o cadastro de produtor rural. Controle de vacinações. Regularização do INCRA, ITR e CCIR. Mendonça Contabilidade. O amigo do produtor rural. O João de Barro, pra ser feliz como é. Se pagar aluguel fosse bom, João de Barro não teria casa própria. Construindo ou reformando, da base ao acabamento, a Serraria Cabral tem os melhores preços para você. Tinta Souvenir, telha, cimento, piso e madeira. E tem mais, financiamento pelo Banco do Brasil, Bradesco com Caixa Econômica Federal. Na Serraria Cabral você encontra caixa d'água de 310 litros a 20 mil litros. Serraria Cabral, tradição em vender barato. Avenida José Rabelo de Souza, 619, saída para BH. Fone 3566
3561-1407 ou 3561-1035. Supermercado Líder é o barateiro da região. Supermercado Líder, o gigante do Esplanada. Supermercado Líder, todo dia tem promoção. Supermercado Líder, Supermercado Líder, dá show de satisfação. Problemas de água na sua propriedade? Patos Poços Artesianos é a solução. Perfuração de poços em até 24 horas em toda a região. São mais de 20 anos de experiência. Por isso trabalhamos com qualidade e responsabilidade de quem entende do assunto. Ligue em Patos de Minas, fale com o Ronaldo. 34-3822-5502 ou 349-9975-4010. Em João Pinheiro, representante Oficina do Pequeno, 3561-1320 ou 99929-6303. Também damos manutenção, assistência técnica e vendemos as bombas d'água. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora são mais de 4 milhões em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até 200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits Casa Nova. Quanto mais depositar, mais chances de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Não perca tempo. Procure as agências do Sicoob Credipinho e participe. Consulte o regulamento em cicobi.com.br/poupança premiada 2019. Sicoob Credipinho, faça parte. A Contabilidade Almeida e Silva é uma referência em serviços contábeis em João Pinheiro e no Noroeste Mineiro. Temos profissionais capacitados para lhe auxiliar, tirando todas as suas dúvidas e resolvendo os seus problemas contábeis. Contabilidade Almeida e Silva, Rua Antônio Carlos 383 Centro, ao lado da Igreja Matriz de Santana. Telefone 3561-2262. Você está ouvindo o Jornal da Nova. Informação com credibilidade e imparcialidade. Marca registrada do jornalismo Verdade da Nova FM. Olá, boa tarde, 12 horas e 26 minutos, meio-dia e 26, Jornal da Nova FM, João Pinheiro, Minas Gerais, Brasil para o mundo. Estamos transmitindo via rádio, você sintonizando no seu rádio. Obrigado para você que está transitando nas rodovias da região pela carona, você que está nos ouvindo pelo aplicativo e você que está nos assistindo em vídeo pelo YouTube e pelo Facebook. Muita gente perguntando, mas rádio transmitindo em vídeo, Hélito? Isso sim, nós transmitimos uma câmera do nosso estúdio e aquele entrevistado que a gente tem ao vivo, você consegue vê-lo, você vê o apresentador todos os dias, essa é a nossa transmissão ao vivo. E a grande vantagem é que fica gravado, você pode voltar depois, ouvir de novo, assistir a entrevista e tudo. E daqui a pouquinho temos aqui no estúdio duas pessoas para falar sobre o Sarau Cultural, porque agora eu quero chamar a sua atenção para a droga nova do Luiz da Farmácia. Por que chamar a sua atenção? Porque o Luiz tem mais de 37 anos que ele trabalha no ramo farmacêutico em João Pinheiro, tem um vasto conhecimento, sabe lhe orientar em como tomar aqueles medicamentos receitados pelo médico e tem todo um conhecimento para lhe orientar numa questão aí, até de uma educação, na questão de certos hábitos de vida, quando você vai chegando. Suponhamos, chegou aos 50 anos, está meio cansado, né? E aí, de repente, você conversando com o Luiz da Farmácia, não é remédio que ele vai te receitar, simplesmente a própria experiência de vida e de pessoas que foram passando ao longo ali dos seus atendimentos na farmácia, ele foi observando, sabe conversar com você direitinho. Eu sou uma prova viva disso, gosto muito de conversar com ele, ele tem muito conhecimento. Mas o importante do Luiz da Farmácia é o conhecimento ao aviar a sua receita. Droga nova, de geração a geração, na dose certa, sem contraindicação, Luiz da Farmácia. Aqui na rua Capitão Esperidião, em João Pinheiro. 3561-3614 e 999-59-1365.
Próximo sábado, sabadão, nós teremos mais uma vez o Sarau Cultural de João Pinheiro, uma promoção aí do CIRDAM, juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura e a participação, claro, dos artistas de João Pinheiro. Você que tenha algum tipo de arte, algum tipo de talento, é a hora certa e o lugar certo. Por quê? Porque lá estarão outros te assistindo, outros também com o mesmo objetivo seu, que é apresentar o seu talento. Recebo aqui no estúdio nesse momento o CIRDAM. Boa tarde. Também o Alexandre. CIRDAM, tudo bem? Olá, salve, salve todo mundo aí. Boa tarde, Wellington aí. Mais uma vez, muito obrigado por abrir os microfones da rádio para nós estar aqui divulgando. Estamos cumprindo o nosso papel, né, de comunicação, e comunicação é aquilo que a comunidade precisa, né, que é a informação. Meu caro Alexandre, tudo bem? Beleza? E aí, tudo bom? Beleza? É um prazer aqui, com a voz rouca, né? É um prazer estar aqui presente na Nova FM mais uma vez para falar desse sarau, que é uma realização muito grande aqui para a nossa cidade, para os nossos artistas que às vezes estão escondidos aí e querem mostrar seu talento para nós e, quem sabe, futuramente para o mundo também. Correto, beleza. Dan, vamos falar então de sábado agora. O que nós vamos ter de apresentação? Quem for convidado neste momento por você, o que ele vai ter de atração lá? Bom, primeiramente, reforçar o convite que é aberto a todo o público em geral. É totalmente gratuito, tanto os artistas, os talentos, os populares que forem assistir, e quem for lá pode esperar uma vitamina cultural. Nós vamos ter desde axé, passando hip hop, o gospel, o rock, pop rock nacional, nós vamos ter de tudo um pouco lá. No último que eu fui, teve gente declamando poesias, outro falando versos. Tem sempre, uma das coisas interessantes que nós promovemos nesse sarau cultural é que ele é aberto, o microfone está livre. É claro que assim, você não pode descer os padrões. Tem uma ética, né? Tem que ter uma ética. Mas se você chegou lá e falou assim, eu quero declamar um poema, eu quero fazer uma canção, tá aberto o espaço. Você vai chegar, vai fazer a inscrição e vamos encaixar a apresentação lá. E vai acontecer sábado a partir de que horas? A partir das 18h30, nós vamos começar mais cedo dessa vez, porque o frio tá muito, né? E ver se nós conseguimos liberar o pessoal mais cedo também. E o local? Na Casa da Cultura. Aproveitando, convidar o pessoal para conhecer a Casa da Cultura, nós vamos fazer lá no Jardim, que está preparando uma coisa bacana lá, tá dando uma reestruturada no Jardim lá. E fica aberto o convite para as pessoas que quiserem ir. Uma ressalva apenas que eu gostaria de colocar aqui quem quiser ir participar, apresentar, tá aberto, mas não esqueça de levar, se você canta em cima de playback, leve seu playback num pendrive, ou se você é instrumentista, leve seu instrumento, porque não tem banda, você tem que mostrar o seu talento lá. E você, Alexandre, vai fazer o que lá no sábado? Então, eu mais uma vez vou ter a oportunidade de apresentar o meu trabalho, né? Eu sou escritor aqui na cidade, eu já tenho um livro publicado que se chama Contos e Poemas Inacabados. E agora eu logo estarei publicando o segundo, que vai ser o Contos e Poemas Inevitáveis, continuando essa série de livros. E é muito bom eu ter essa oportunidade e vou estar lá também tocando, que eu também arrisco fazer um som aí no violão, né? Canto umas canções e vou estar lendo uns textos do meu novo livro e apreciando o trabalho de todo mundo, dos meus amigos que irão participar. E eu conto com a presença de todos, né, e o apoio. E logo também eu vou estar divulgando aí o lançamento do meu novo livro, que eu vou fazer novamente na Câmara Municipal, e logo vou estar compartilhando mais detalhes aí nas redes sociais, quem sabe tá voltando aqui também para anunciar. E é isso. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Dan, a turma tá bem procurada, o pessoal tá procurando. Tá. Em relação aos outros que você fez, esse de agora, qual a expectativa? A tendência é só crescer. A cada vez, uma coisa que eu acho interessante e reforço também, você que tem um dom, que tem um talento e deixa aquele bichinho da timidez te controlar, você vai, participa, assiste, e na próxima você já participa. Então tem acontecido isso, tem muitas pessoas que vão prestigiar e depois já querem participar, querem estar no palco. Cria coragem. Cria coragem. Lá tem uma troca grande de experiência, tem muitas pessoas que têm uma carga a oferecer, e tem isso, tem essa troca de experiência, esse incentivo cultural que tem lá. O próprio
que está lá apresentando, o próprio instrumentista, às vezes chega, vamos formar uma dupla, sai umas parcerias até bacanas lá, às vezes. Realmente. Então, só tem a ganhar, só está crescendo. É o lugar certo para falar de cultura. Isso trocar informações ali, pode se surgir ali até uma dupla sertaneja, um grupo de rock. Tudo depende daquele momento, daquela conversa que tiverem ali. Quem tem vontade é o lugar certo. Ali é uma oportunidade de se encontrar, se interagir e crescer. Para finalizar, você tem, então, no próximo sábado, mesmo a gente tendo esse feriado na quinta-feira, na sexta, a expectativa é boa, né? A expectativa é boa, porque mesmo, às vezes, as pessoas estando fora, João Pinheiro costuma pedir esse tipo de opção de lazer. E aí as pessoas que vão para se apresentar acabam levando 1, 2 amigos, vai os parentes, familiares e até mesmo os curiosos. Então a expectativa está muito boa para este próximo sarau, que acontece agora sábado, dia 22, a partir das 18h30 ou 6h30 da tarde, na Casa da Cultura. Quem quiser se apresentar, chega um pouquinho mais cedo para a gente se organizar. Porque as apresentações é tudo tão democrático, Wellington, que a pessoa chega, se inscreve e é por ordem de sorteio, para não falar assim, eu quero ser o último, é por ordem de sorteio que ocorre essas apresentações. Então não é o que chegou primeiro, às vezes o cara que chegou agora e o outro que chegou há meia hora atrás, o que chegou agora é que se apresenta, não. Não, é por sorteio. É por sorteio. Tá certo. Alexandre, obrigado pela sua presença, valeu? Eu agradeço. Falou. Valeu. Até mais. Beleza. Brincadeiras à parte, mas boa sorte lá para vocês, certinho. Dan, para finalizar, a galera tem curtido muito aí os últimos dias, as músicas, os seus lançamentos. Você que tem uma página no YouTube, como é que está aí? Bom, eu dei uma migrada na minha vida, mas assim, eu estou focado para soltar um trabalho íntegro, um trabalho, vamos falar assim, um EP, todo fechado. Estou produzindo muito, mas por hora estou soltando só algumas coisinhas que tá um pouco... Raul Seixas dizia que ele está no momento de criação, mas em processo de reciclagem. Pois é, se eu contar minha história, eles choram, que eu perdi um material, mas foi bom que deu para dar uma lapidada no que precisava ser lapidado. Ô Dan, quando eu estava fazendo os documentários da Casa da Cultura, que a minha empresa ganhou a licitação para fazer as entrevistas, eu perdi, foram 20 e poucas entrevistas. Foi quase um HD de mais de 600 gigas com gravações que eu tive que fazer tudo de novo. Foram 6 meses de trabalho perdidos que eu tive que fazer de novo. Mas quando eu fiz de novo, eu fiz bem melhor, né? Eu acho que é o que faz para a gente, essa reciclagem que a gente tem, às vezes, das coisas não estarem dando certo, mas a gente, peraí, eu vou fazer de novo, vou fazer mais devagar, melhor, aí o resultado é bem melhor. Eu tenho me surpreendido. Por que eu não pensei nisso antes que eu estava fazendo? Está ficando bom. Grande abraço, valeu para vocês. Muito obrigado, gente. Boa sorte. Está feito o convite. Muito bem, falamos aí sobre o Sarau Cultural do próximo sábado. Neste momento, eu gostaria de esclarecer a população de João Pinheiro que nós temos alguns pontos da cidade em que está faltando energia elétrica. No bairro Itaipu, lá na rua Lípio Gomes, está sendo trocado um poste de iluminação e, nesse caso, então, está faltando energia, principalmente nos transmissores de TVs, de rádio. A nossa emissora Rádio Nova FM está no ar, você está nos ouvindo, porque nós temos um grupo gerador, nós temos um gerador, ele foi instalado lá, mas até por volta das 4 horas da tarde, o bairro Itaipu, ali aquela região, vai ficar sem energia elétrica devido aí à troca deste poste de iluminação. De acordo com a CEMIG, é para melhoria no sistema de distribuição de energia elétrica. Esse serviço já está sendo executado e a previsão de volta é por volta de 4, 4h30 da tarde de hoje. A Nova FM está no ar, como você nos ouve aí, porque nós estamos funcionando com um gerador lá na nossa torre de transmissão. 12h36 aqui no Jornal da Nova. Jornal da Nova. Jornalismo Verdade. Toda a região ligada no Jornal da Nova. Bom, para você que vai viajar, que nem eu amanhã, fique atento, fiscalização reforçada nas rodovias mineiras. BR-040 entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro deve receber 240 mil veículos no feriado de Corpus Christi. A operação na rodovia vai desta quarta até domingo. Os horários de pico devem ocorrer nesta quarta, de 3 da tarde às 8 da noite, e no domingo a partir de 2 da tarde. A restrição ao tráfego de caminhões e carretas com 3 eixos ou mais vigora na pista de subida da Serra de Petrópolis, na quarta e sexta, de 4 da tarde às 10 da noite, e no sábado, de 8 da manhã às 2 da tarde.
O usuário também deve evitar trafegar pelo trecho após o término da restrição, quando muitos veículos de carga sobem a serra ao mesmo tempo, causando lentidão ao tráfego. De Juiz de Fora, repórter Désia Souza. 12 horas e 38 minutos, vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto na Nova com mais notícias. Daqui a pouquinho, fique esperto, fique atento. Você está ouvindo Jornal da Nova, o seu jornal do meio-dia. Mendonça Contabilidade. Contabilidade empresarial e rural. Abertura de empresas. Consultoria contábil. Planejamento tributário. Mendonça Contabilidade. Zelando pela contabilidade da sua empresa. Na Mendonça Contabilidade, o produtor rural pode contar com cadastro de produtor rural, controle de vacinações, regularização do INCRA, ITR e CCIR. Mendonça Contabilidade, o amigo do produtor rural. O João de Barro, pra ser feliz como é. Se pagar aluguel fosse bom, João de Barro não teria casa própria. Construindo ou reformando, da base ao acabamento, a Serraria Cabral tem os melhores preços para você. Tinta Souvenir, telha, cimento, piso e madeira. E tem mais, financiamento pelo Banco do Brasil, Bradesco com Caixa Econômica Federal. Na Serraria Cabral você encontra caixa d'água de 310 litros a 20 mil litros. Serraria Cabral, tradição em vender barato. Avenida José Rabelo de Souza, 619, saída para BH. Fone 3561-1407 ou 3561-1035. Supermercado Líder é o barateiro da região. Supermercado Líder, o gigante do Esplanada. Supermercado Líder, todo dia tem promoção. Supermercado Líder, Supermercado Líder, dá show de satisfação. Problemas de água na sua propriedade? Patos Poços Artesianos é a solução. Perfuração de poços em até 24 horas em toda a região. São mais de 20 anos de experiência. Por isso trabalhamos com qualidade e responsabilidade de quem entende do assunto. Ligue em Patos de Minas, fale com o Ronaldo. 34-3822-5502 ou 34-99975-4010. Em João Pinheiro, representante Oficina do Pequeno, 3561-1320 ou 99929-6303. Também damos manutenção, assistência técnica e vendemos as bombas d'água. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora são mais de 4 milhões em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até 200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Não perca tempo. Procure as agências do Sicoob Credipinho e participe. Consulte o regulamento em cicobi.com.br/poupança premiada 2019. Sicoob Credipinho, faça parte. A Contabilidade Almeida e Silva é uma referência em serviços contábeis em João Pinheiro e no Noroeste Mineiro. Temos profissionais capacitados para lhe auxiliar, tirando todas as suas dúvidas e resolvendo os seus problemas contábeis. Contabilidade Almeida e Silva, Rua Antônio Carlos 383 Centro, ao lado da Igreja Matriz de Santana. Telefone 3561-2262. Você está ouvindo Jornal da Nova, o seu jornal do meio-dia. Doze horas e 42 minutos, meio-dia e 42, Jornal da Nova. Obrigado a você que está nos assistindo aí pelo YouTube, também pelo Facebook, pelo YouTube, transmissão em vídeo, você também nos aplicativos e você pelo rádio. Ainda há pouco informamos a respeito da falta de fornecimento de energia elétrica para o bairro Itaipu, em João Pinheiro. A CEMIG já nos informou que essa interrupção vai das 11 horas da manhã até as 5 horas da tarde para a troca de um poste de iluminação. Locais que estão sem fornecimento de energia elétrica até as 17 horas de hoje. Avenida Sebastião Simão, Rua Antônio Oliveira, ambos, todos esses endereços, bairro Itaipu.
Rua Antônio de Oliveira, Rua Camões de Deus Vieira, Rua Kleber de Deus Vieira, Nenê Teixeira, Rua Miguel Veloso, Rua Zequita Teles, Rua Ademar Vieira e Rua Matilinha Carneiro. Todas essas ruas, esses endereços aí, Avenida Sebastião Simão, eles estão sem o fornecimento de energia elétrica hoje, dia 19, até às 5 horas da tarde. Informação da CEMIG. 12h43, população de Belo Horizonte, numa entrevista feita pela Rede Itatiaia de Rádio, avaliou a decisão de ampliar setores autorizados a trabalhar aos domingos e feriados. Essa decisão foi do Ministério do Trabalho ontem. Oi, Kátia. Oi, Foi ao Eustáquio. vivo hoje pela manhã Vamos na Rede ouvir, então, Itatiaia. os trabalhadores saber sobre essa decisão do governo de autorizar o trabalho aos domingos e feriados. Qual é o seu nome? Wellington. O que você acha dessa ideia, Wellington? É uma boa ou é ruim para o trabalhador? Ruim para o trabalhador. Por quê? Que a gente merece uma folga, né, um descanso. Vai ter uma folga durante a semana. Mas aí é ruim pra gente. Tá bom, obrigado. E você, como chama? Eric. Gostou dessa decisão do governo para melhorar a economia? Olha, na minha opinião, os domingos é reservado para o descanso. Então, não vai ser muito benéfico para o trabalhador, não. Gostou da ideia, não? Não, não gostei da ideia. Tá bom, muito obrigado. Deixa eu ouvir mais uma pessoa aqui. Como você chama? Maione. Maione, o governo liberou aí para aquecer a economia, mais trabalho para as pessoas que estão desempregadas, autorizou aí o trabalho aos domingos e feriados em algumas atividades, e aí a folga seria aí um dia da semana. Você acha que nesse momento estamos precisando disso ou não? Eu acho que não é o momento disso, não, viu? Pensar na saúde do trabalhador primeiramente, depois essa situação de liberar para trabalhar aos domingos não faz diferença, não. Feriado também não. Feriado também não, porque vai ter que remunerar o trabalhador da mesma forma, ou seja, o trabalhador vai ter que trabalhar e cansar da mesma forma. Tá bom, muito obrigada. Mais uma pessoa aqui. Oi, fala comigo, como você chama? Ronan. Ronan, o que você acha? O governo disse o seguinte, precisamos de mais empregos. Então, eu vou liberar em algumas atividades, autorizar aí o trabalho aos domingos e feriados. Acho uma boa ideia devido à economia, né? Mas aí tem que visibilizar também os direitos do trabalhador, né? Não de folgar um domingo todo mês, né? E a saúde do trabalhador também. Tá bom, muito obrigada. Posso falar com você? Como você chama? Marinês. Marinês, o governo autorizou aí o trabalho aos domingos e feriados para aumentar o emprego no país. O que você acha? Péssimo. Por quê? Porque trabalhar durante a semana é difícil, imagina final de semana, né? Complica. Você não gostou? Não. Tá bom, obrigado. Bom, a maioria dos trabalhadores a gente já viu aí, Kátia Eustáquio, esse pessoal não gostou não. Vamos saber aqui de um aposentado o seu nome? Eu saio. O que o senhor acha dessa ideia? Não, como eu já disse, é muito boa, é fantástica, porque qualquer coisa que aumentar o número de pessoas trabalhando é importante, porque nós temos muitas pessoas sem o que comer por falta de trabalho. Então, qualquer trabalho que for criado, eu acho que é muito bom. Obrigada, viu? Repórter Mônica Miranda. Muito bem, essa é a opinião, né, das pessoas que foram entrevistadas aí pela Rede Itatiaia. E você que está me ouvindo neste momento, qual é a sua opinião? Você é a favor dessa flexibilização aí, alguns setores agora que podem trabalhar no domingo? Um exemplo, a concessionária de automóvel, ela trabalha normalmente de segunda a sábado até meio-dia. Com essa flexibilização agora, ela pode trabalhar aos finais de semana, pode vir ao carros a sábado à tarde, domingo. E com relação ao trabalhador, se você for trabalhar no domingo, a lei não permite que você fique sem um descanso semanal. Você terá a folga em outro dia da semana. As leis do trabalhador, elas permanecem. A diferença aí foi a flexibilização para o funcionamento daquele tipo de atividade. Um outro exemplo que pode vir a funcionar agora com essa nova flexibilização, as agências de turismo podem funcionar sábado e domingo para você comprar uma passagem, para você comprar um plano aí de viagem, de férias, por exemplo, pode ser isso nos finais de semana, como já acontece com algumas agências que funcionam em shoppings. Esses são alguns dos exemplos nessa flexibilização aí que fez o governo. São 12h47, meio-dia e 47. Tem uma matéria aqui, analfabetismo brasileiro atinge 11,3 milhões. Quem informou isso foi o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
o IBGE. A doméstica e cuidadora de idosos, Eliane Santiago, tentou estudar por pelo menos 3 vezes nos seus 48 anos de vida. Quando tinha 9 anos, entrou pela primeira vez na escola da cidade onde nasceu, no interior da Bahia. Eu entrei no colégio e estudei um pouco, mas só que não tive que trabalhar, né, para sobreviver, que não tinha, meus pais separaram, minha mãe morreu. Aí eu fiquei precisando de trabalhar, né? Fiquei com minha madrinha. Aí foi muito difícil para entrar no colégio, para aprender as coisas. Já no Rio de Janeiro, Eliane tentou estudar por mais 2 anos em um curso noturno. Tempos depois, em um projeto de alfabetização de adultos em uma igreja. Mas, de novo, a vida se confrontou com o banco escolar. Eu vim da Bahia para cá, eu nem sabia escrever meu nome. Hoje em dia eu sei escrever meu nome. Eu aprendi algumas coisas, mas aí meu marido separou de mim, foi aquela luta, né? Com essas letras todas, sei juntar, mas não sei ler. Faz muita falta pra gente estudar, né? Pra gente ler, pra gente sair para algum lugar. Dos 3 filhos de Eliane, apenas uma concluiu a educação básica. Os outros 2 têm o fundamental incompleto. A realidade da família expressa bem os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Educação, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. Em 2018, ainda havia no país 11.300.000 analfabetos com 15 anos ou mais de idade. A taxa caiu lentamente nos últimos anos, apenas 0,1 ponto percentual em relação a 2017, registrando 6,8%. Eliane e os filhos são negros, exatamente o grupo mais afetado pelas desigualdades no acesso à educação. Entre os brancos, o analfabetismo atingiu 3,9%. Já entre os negros, a taxa foi de 9%. As regiões Norte e Nordeste, onde Eliane nasceu, têm também os maiores índices de analfabetismo do país. Os filhos da cuidadora de idosos são representativos do quadro mostrado pela PNAD. 52% da população brasileira não tinha terminado a educação básica em 2018. A taxa de conclusão foi de cerca de 56% entre os brancos e de 40% entre os pretos e pardos. 2 anos separam também os brancos e negros em relação ao tempo dedicado aos estudos. A média para os brancos com 25 anos ou mais de idade foi de 10,3 anos de estudo e para os negros de 8,4 anos. Garantir o estudo na idade adequada é outro desafio. Entre 15 e 17 anos, 69,3% estavam na série correta em relação à idade. Novamente, neste aspecto, a PNAD mostra que há grandes diferenças regionais e de cor e raça. No Nordeste, 1/3 dos adolescentes não frequentava a série adequada. No país, a taxa de adequação para pessoas brancas de 15 a 17 anos foi de 76,5% e para as pretas e pardas, de 64,9%. Entre os estudantes da educação de jovens e adultos, a EJA, exatamente aqueles que não puderam estudar na idade adequada, a PNAD mostra que 73,7% do contingente matriculado no ensino fundamental era de pessoas de cor preta ou parda. As mulheres foram a maioria dos matriculados na EJA Ensino Médio. Já na EJA Fundamental, os homens ficaram ligeiramente em maior número. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. Muito bem, 12h51. Uma outra matéria aqui que chama a atenção: cresce desempregados há mais de 2 anos que procuram por emprego. O número de brasileiros que estão desempregados há mais de 2 anos cresceu 42,4% em 4 anos e já atinge 3.300.000 pessoas. A análise foi divulgada nesta terça-feira pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com base nos dados do IBGE. No primeiro trimestre deste ano, o desemprego de longo prazo atinge mais as mulheres, apesar do número de homens ser crescente. Os jovens entre 18 e 24 anos também são maioria da população desocupada. Uma situação preocupante, porque muitos nem chegaram a ter o primeiro emprego. Quem explica é Maria Andréia Lameiras, pesquisadora e economista do IPEA. Por conta, da própria juventude, de você querer abraçar o mundo, você entra com uma disposição para o trabalho muito grande. Muitos estão chegando com ensino superior no mercado de trabalho. É uma população que tem uma disponibilidade grande para o trabalho. Quer dizer, você tinha todas as ferramentas para reverter isso em produtividade.
e você está desperdiçando. O estudo do IPEA também mostra que os efeitos da crise econômica sobre o mercado de trabalho impactam a renda domiciliar, com uma desigualdade persistente. A renda dos domicílios mais ricos é 30 vezes maior que a dos mais pobres. No primeiro trimestre de 2019, a gente tinha quase 23% dos domicílios brasileiros em que ninguém da família estava desempenhando alguma função no mercado de trabalho e estava sendo remunerado por isso. Isso não quer dizer que esse domicílio não tem outras rendas. Você pode ter gente ali que esteja vivendo de uma aposentadoria, tem gente que de repente está vivendo de renda porque acumulou um patrimônio, está vivendo dos investimentos do passado. O estudo conclui que o mercado de trabalho brasileiro, portanto, segue bastante deteriorado. Segundo o IPEA, uma recuperação dos níveis de emprego só deve ocorrer em 2020, diante da aprovação da reforma da Previdência. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. 12h53. O governo federal está realizando, através do INSS, agora que teve autorização para fazer isso do Congresso, quase 1 milhão de benefícios no Brasil podem ser suspensos com a lei que coíbe fraude no INSS. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira a lei contra fraudes no sistema de previdência social. O texto foi aprovado há 2 semanas no Congresso Nacional e concede ao INSS acesso a informações da Receita Federal, do Sistema Único de Saúde, do FGTS e de outros bancos de dados. O objetivo é passar um pente fino na concessão, revisão e manutenção de benefícios. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, estima que cerca de 1 milhão de pessoas podem ter o pagamento do benefício suspenso. Nós estamos estabelecendo um processo que, ao longo dos próximos 2 anos, vai permitir que mais quase 6 milhões de processos paralisados no INSS possam ser auditados pelos peritos médicos, pelos técnicos do INSS. E, presidente, desses processos, 30% tem indícios de irregularidade. E na hora em que eles são auditados, de 15% a 18% se constata irregularidade. Essa análise está prevista para começar agora e terminar no ano que vem, mas pode ser prorrogada até 2022. Se os fiscais encontrarem alguma irregularidade, o beneficiário terá 30 dias para apresentar a defesa. No caso do trabalhador rural ou do segurado especial, esse prazo será de 60 dias. O benefício pode ser suspenso se, depois desse período, a pessoa não conseguir provar que tem direito. Quem recebe benefício do INSS também terá que comparecer 1 vez por ano ao banco onde retira o dinheiro para provar que está vivo. A lei também muda as regras do auxílio reclusão, pago aos dependentes de pessoas presas. O valor continuará sendo pago para os parentes de quem cumpre regime fechado, mas será suspenso para quem progredir para o semiaberto. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Muito bem. Casais em conflito no processo de separação em Minas Gerais vão receber orientações de especialistas. Decisão essa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, que tem aí como presidente um pinheirense. A proteção dos filhos nas separações conflituosas dos pais é uma das preocupações do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E para tentar minimizar essa situação, o Tribunal de Justiça de Minas, em parceria com a PUC, começa hoje a oferecer a oficina de divórcio. Para a psicóloga judicial e professora da PUC, Fernanda Simplício, a separação em si é um processo de mudança e gera desequilíbrios. Segundo ela, complica ainda mais quando há conflitos entre o casal. Por isso, a preocupação com os filhos neste momento. Sim, as oficinas de pais e filhos, elas visam dar um apoio especializado aos pais que estão em processo de ruptura de relacionamento, em que hajam filhos menores de idade, e a preocupação, o foco, né, dessas oficinas é com a saúde psicológica, saúde social dos filhos envolvidos na lide conjugal. A gente sabe que a separação, o divórcio, né, é um processo de mudança que se assemelha à vivência de um luto. E os filhos, né, eles não escolhem, né, o futuro dos pais enquanto casal, mas eles têm o direito de conviver com ambos, com pai e mãe,
que não vivem juntos. Então, essas oficinas de pais e filhos, elas buscam orientar os pais, as mulheres, homens, pais e mães, como conduzir de uma forma menos traumática, de uma forma mais saudável, o fim, a ruptura do relacionamento, preservando a convivência familiar e restrita dos filhos. Tem casal, um ou outro, que inclusive eles utilizam os filhos para se vingar do outro. Quer dizer, essa oficina de divórcio dá esse norte para esse pessoal? Sim, a oficina ela busca desvelar todos esses aspectos, né, que envolvem esses sentimentos muitas vezes confusos, sentimentos que a própria pessoa que está vivenciando não consegue às vezes reconhecê-los. Então a oficina ajuda as pessoas a fazer uma reflexão em torno da sua conduta e das suas atitudes, sempre visando, né, uma melhora, visando um redirecionamento. A oficina começa hoje, então as pessoas ainda têm como se inscrever, procurar quem? Bom, as oficinas elas começam às 18 horas, portanto, até às 14 horas a gente aceita as inscrições. As inscrições elas podem ser feitas no SAJ da PUC Minas e na quarta-feira a mesma coisa. As oficinas elas vão começar às 1h30 da tarde, tem oficinas de pais e de adolescentes na quarta-feira. O telefone, a pessoa interessada ela pode ligar para o número 3439-5232 e efetuar a sua inscrição. Basta dar um nome completo, um telefone de contato ou e-mail. São oficinas gratuitas e com duração de aproximadamente 3 horas cada uma. Muito obrigada. Eu conversei com a Fernanda Simplício, ela que é psicóloga judicial. Repórter Mônica Miranda. Obrigado a todos pela audiência do Jornal da Nova. Bom feriado de quinta-feira de Corpus Christi. Na sexta-feira voltamos com nossa edição normalmente a partir do meio-dia. Obrigado a todos. Bom final de quarta-feira. Termina aqui o Jornal da Nova FM. Nova FM.